Descubra o milagroso plano divino, a incrível transformação de Timóteo através da fé e oração. No terceiro ano de Joaquim, a cidade de Listra pulsava com a vida de seus habitantes, imersa em uma cultura onde as tradições judaicas e gregas se entrelaçavam como dois rios em confluência. O templo de Zeus erguia-se imponente, refletindo a idolatria que dominava os corações dos gentios. Mas entre o clamor dos mercados e o eco das festividades, havia um jovem chamado Timóteo, que era filho de uma judia chamada Eunice e de um pai grego. Seu lar, uma sinfonia de dualidade, moldava seu espírito desde tenra idade. Comovido pela paixão de sua mãe pelas escrituras, Timóteo, desde o início, absorveu a verdade que moldaria seu ser. Ele cresceu cercado por sagradas narrativas que falavam de um Deus que aguardava ansiosamente por seu povo. Quando o apóstolo Paulo chegou a Listra, a vida de Timóteo mudaria para sempre. Paulo, ao ouvir sobre a fé genuína do jovem, viu nele uma centelha de esperança. O convite para acompanhá-lo em sua missão ecoou como um chamado divino, oferecendo a Timóteo a oportunidade de ser um farol em meio à escuridão. Certa noite, enquanto as estrelas dançavam no céu sobre Listra, Timóteo se retirou para orar. Ele clamava a Deus por força, sua alma transbordando de insegurança. Como posso ser líder em tempos de tanta incerteza? Pensava, um dilema que parecia abranger toda a sua essência. Mas enquanto se dedicava ao Senhor, aquela pressão começava a se dissipar. O poder do Espírito Santo entrou em seu coração, transformando suas dúvidas em coragem. Uma paz sobrenatural envolveu sua mente e coração, e ele percebeu que estava sendo preparado para as batalhas que viriam, a mudança que tanto anseia. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. As dificuldades começaram a se avolumar. A luta de Timóteo para liderar em uma era de dúvida era palpável, e as vozes que o cercavam, atraídas pela sedução da cultura grega, começaram a ecoar mais alto. Com cada desafio, porém, ele se agarrou às verdades que sua mãe lhe ensinara. Não deixe que ninguém o despreze por ser jovem, lembrou-se da exortação de Paulo. E assim, Timóteo encontrou coragem em sua juventude, empoderando-se para se tornar um exemplo em meio à adversidade. O céu escurecia lentamente, e Timóteo se via no centro de um destino que clamava por resposta. Olhando para a cidade que tanto amava, sentiu a urgência do chamado que Deus havia colocado em seu coração. O plano divino ainda estava em desenvolvimento, e os sinais de um milagre estavam em preparação. A jornada apenas começava, e com cada passo que dava ao lado de Paulo, ele estava prestes a descobrir o papel fundamental que seria destinado a ele em um mundo sedento pela verdade do Evangelho. O sol se ergueu sobre Listra, suas luzes douradas filtrando-se através das nuvens. Os portões da cidade se abriram para um novo dia, carregando consigo promessas e incertezas. Timóteo, agora mais confiante, sentiu a energia do Espírito Santo que o cercava. Ele estava disposto a entrar nas estradas da fé, embora soubesse que a jornada não seria isenta de desafios. Na companhia de Paulo, Timóteo começou a testemunhar o poder do Evangelho. Juntos, pregaram a boa nova em várias cidades circunvizinhas. Muitas almas foram tocadas, e a semeadura da palavra resultou em colheitas abundantes. Entretanto, Timóteo também percebeu que cada vitória trazia consigo a sombra da oposição. As autoridades, incomodadas pela mensagem que desafiava as crenças tradicionais, começaram a se voltar contra eles. Em certa ocasião, enquanto pregavam em uma sinagoga, uma multidão se reuniu. Timóteo sentiu a inquietude na atmosfera, a tensão era palpável. Um homem, possesso por um espírito imundo, começou a gritar. Suas palavras eram uma mescla de raiva e desespero. Eles são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação.
Cada grito ecoava como um desafio ao poder que dominava a cidade. Paulo, o apóstolo destemido, olhou para o homem e com firmeza ordenou que o espírito maligno saísse. Timóteo observou, o coração pulsando, enquanto o milagre se desenrolava diante de seus olhos. O homem caiu, libertado do tormento, e a multidão, inicialmente assustada, agora estava maravilhada. Pessoas começaram a se aproximar, buscando entender a origem daquela transformação. Era o poder de Deus em ação. Após o evento extraordinário, Timóteo sentiu-se elevado, mas sua alegria foi ofuscada pelas ameaças que se aproximavam. Os líderes da cidade, enfurecidos pelo impacto que os apóstolos estavam causando, decidiram tomar medidas. Timóteo e Paulo foram acusados de incitar tumulto e desordem. Levados diante das autoridades, um sentimento de pavor começou a se infiltrar no espírito de Timóteo. As palavras de Paulo ecoaram em sua mente: o Senhor não nos deu um espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Com uma calma sobrenatural, Paulo defendeu suas ações, firmando-se na verdade que não poderia ser silenciada. Timóteo, observando a coragem do apóstolo, encontrou a coragem que tanto buscará em oração. Com a certeza de que estavam a fazer a vontade de Deus, sentiu que eram instrumentos do Altíssimo, empoderados para trazer mudança, mesmo em tempos adversos. Os juízes hesitaram, e, por um momento, a cena parecia seguir o caminho da misericórdia. No entanto, uma multidão furiosa exigiu punição. Para preservar a paz, Timóteo e Paulo foram açoitados e lançados na prisão. Ao serem trancados em uma cela escura, meia-noite chegou, e um silêncio denso envolveu o lugar. Mas, ao invés de desespero, um cântico de louvor começou a ecos no interior da prisão. Era Paulo e Silas, cantando e louvando ao Senhor. Timóteo, inicialmente temeroso, uniu-se ao cântico, sua alma aquecida pela confiança em Deus. Enquanto oravam e cantavam, um terremoto repentino abalou a fundação da prisão, abrindo as portas e soltando os grilhões. O guardião da prisão, despertando em terror, correu para verificar os prisioneiros. Ao ver as portas abertas, decidiu tirar a própria vida, acreditando que teria falhado em sua função. "Não te faças mal!" gritou Timóteo, sua voz clara em meio à escuridão. "Estamos todos aqui." O guardião, tocado pela coragem e compaixão dos apóstolos, caiu aos pés deles. A pergunta de um homem em desespero ecoou nas paredes da cela: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" E assim, sob as sombras da prisão, um novo plano divino começava a se revelar. Timóteo olhou para Paulo, que, com um semblante açucarado, sabia que uma vida seria transformada naquele instante. As sementes do reino estavam brotando de maneira inesperada, e o jovem, agora mais maduro na fé, começava a entender a profundidade dos propósitos de Deus. Enquanto a luz da manhã começava a iluminar os céus, um novo mistério do plano soberano de Deus se aproximava. O que Deus estava preparando no coração daquele guardião? O Evangelho, como um farol, iluminava as ruas escuras, e em cada coração havia espaço para a transformação. E assim, na perseguição e na adoração, a história de Timóteo avançava, aguardando a revelação da próxima parte do plano divino. Enquanto a luz do dia se espalhava pelo horizonte, Timóteo pôde ver a expressão do guardião da prisão se transformar de desespero para esperança, como flores desabrochando sob os raios do sol. O homem, agora em lágrimas, buscava uma resposta profunda, ansiando não apenas por salvação, mas por uma vida renovada. "Crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e a tua casa", respondeu Paulo, com profundas convicções que emanavam da experiência de que o Evangelho era a vida. O guardião acenou, pois em sua alma havia um anseio por algo maior do que ele próprio. Ele os levou até sua casa, onde, juntamente com toda a sua família, ouviram as palavras de salvação. A alegria começou a fluir como um rio em sua casa, enquanto a família do guardião se reunia ao redor, ouvindo sobre a promessa de restauração e vida eterna. O Espírito Santo pairava como uma brisa suave, trazendo convicção de pecados, mas também a doce presença da paz que excede todo entendimento. Filipenses 4:7. Timóteo, agora testemunha do poder transformador de Deus, contemplava a cena com lágrimas nos olhos. O que acontecerá a partir daquele momento? Aquele homem,
que antes ameaçava tirar a própria vida, agora estava renovado, alegremente aceitando a palavra revelada. A confiança de Timóteo na promessa do Senhor estava emergindo como uma chama viva dentro dele, incendiando sua fé. Havia algo poderoso na transformação que observava, como se o próprio céu estivesse se descortinando diante deles. Mas, à medida que a nova luz brilhava, a obscuridade ainda permanecia ao redor. Os líderes da cidade, irados pela ousadia e pela pregação do Evangelho, não estavam preparados para permitir que a mensagem de Jesus se propagasse sem represálias. Enquanto isso, notícias sobre a extraordinária salvação do guardião se espalhavam, atraindo a atenção não só dos fiéis, mas também daqueles que desejavam silenciar a voz dos que proclamavam a verdade. A nova manhã não trouxe apenas esperança, mas também uma crescente tempestade de opressão. Um aviso ecoou, e Timóteo ouviu rumores sobre as intenções dos líderes. Ele se sentiu mais intercedendo, mais maduro na fé que o impulsionava a crer que, mesmo em meio à adversidade, Deus continuaria a trabalhar de formas que eles ainda não podiam compreender. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo repetiu, acalmando o coração de Timóteo. Era um lembrete poderoso, eles não estavam sozinhos nas batalhas. Eles eram parte de um plano soberano, que, como uma tapeçaria, se tecia através das circunstâncias mais sombrias, dando forma a um propósito que transcendia o entendimento humano. Enquanto os dias se desenrolavam, a casa do guardião se tornou um novo centro de adoração. Cultos começavam a se reunir, e as pessoas vinham de todas as direções. Os novo convertidos e os curiosos se aglomeravam, e a palavra de Deus fluía de maneira abundante. O vívido testemunho do guardião e da sua família servia como um poderoso testemunho da transformação que é possível em Cristo. Mas, como um manto sombrio, o eco de um novo desafio pairava no ar. Os mesmos líderes que tinham lançado Paulo e Silas na prisão agora punham os olhos em quem ousasse seguir seus passos. Timóteo sentiu uma pressão crescente. E se também nós fossemos perseguidos? Nas palavras do apóstolo outras vezes em sua mente. Mas a voz tranquila do Senhor soava em seu coração, não temas, porque eu sou contigo. Isaías 41:10. No entanto, ao olhar para a cidade e perceber as multidões que seriam atingidas pela mensagem do Evangelho, um novo mistério começou a se desenrolar na mente de Timóteo. Será que essa tumultuada jornada e o preço de seguir a Cristo não estavam mais do que simples perseguições substitutas? Haveria um universo maior naquela transição? A certeza no seu espírito lembrava que o Senhor havia preparado um plano eterno, que se desdobrava através do amor e da dor, da alegria e da luta. E assim, enquanto os aplausos da adoração preenchiam a casa, Timóteo permaneceu ansioso, buscando compreender a próxima fase divina do elaborado plano do Senhor. Enquanto a luz se deslizava pela manhã, Timóteo acordou com um peso crescente sobre seu coração. As palavras de Paulo ecoavam em sua mente: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas ele percebia que a oposição à verdade estava se tornando cada vez mais evidente, como nuvens carregadas prestes a desabar. A casa do guardião, antes um oásis de adoração, agora se tornava um alvo fácil de uma tempestade que se aproximava. Após o culto da noite anterior, a atmosfera estava cheia de expectativa, mas também de temor. O guardião, recém-convertido, permanecia firme na fé, mas havia um alerta em seus olhos. Timóteo levantou-se da sua esteira, lavando o rosto com água fresca. Ao olhar pela janela, viu grupos de homens discutindo em sussurros. Eram os líderes da cidade, e seus rostos expressavam a ira e a determinação de silenciar a mensagem que se espalhava como fogo em palha seca. A oração fervorosa de Timóteo levantava-se aos céus, enquanto ele buscava direção. Senhor, qual é o nosso destino? Atrapalhar-nos com a missão que confiastes a nós? Ele sabia que o caminho diante deles não seria fácil, mas uma voz suave sussurrou em seu coração: eu sou o Senhor, e meu braço não se encurva. Na praça do mercado, ao ouvir os murmúrios a respeito de Paulo e Silas, um jovem aproximou-se de Timóteo com um ar de ansiedade. Eles falam abertamente que vocês devem parar. O que será de nós, se forem capturados novamente? Timóteo percebeu que a questão do jovem refletia o temor de muitos corações ali. E foi então que ele decidiu. Ele se virou, e em meio à pressão crescente,
sua coragem se manifestou. Não devemos temer o que os homens podem fazer conosco. O Deus que nos chamou é fiel e não nos abandonará. Ele nos guiou até aqui, e Ele nos permitirá avançar mais. O jovem olhou para ele com olhos ansiosos, mas sua frustração foi suavizada por um fio de esperança. O dia e a noite se desenrolaram, mas Timóteo não conseguia escapar da pressão. As palavras de Paulo o impulsionavam, mas o medo de ignomínia pela cidade o apelava. Ele se lembrou das palavras de Jesus: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:10. Isso acendeu uma luz em seu espírito. A perseguição era um sinal da importância da missão. Naquela noite, enquanto a cidade se aquietava, Timóteo se retirou para orar em um lugar isolado. Ali, com o coração implorando, ele orava para que Deus selasse a obra em sua vida e na vida do guardião e sua família. O poder do Espírito envolvia-o como um manto, conferindo a coragem necessária. Ao sair da sua vigília de oração, Timóteo tomou uma resolução firme: ele se aproximaria de Paulo e Silas. Juntos, eles poderiam enfrentar o que quer que viesse. Ele voltou para a casa do guardião e encontrou Paulo em profunda conversa com Silas. Ao entrar, a tensão na sala era palpável, mas também havia uma expectativa pulsante. Timóteo, Paulo chamou. Deus nos tem preparado para nossa próxima jornada. Sinto que devemos ir além destas paredes e enfrentar os que permanecem em rebelião contra o seu nome. Enquanto o grupo se preparava, Timóteo sentiu um novo fervor. Sabia que seria necessário enfrentamento e que grandes coisas estavam por vir. Ao colocarem-se de pé, uma palavra estrondosa soou na porta da casa. Era uma multidão de líderes da cidade. O ar estava pesado de um suspenso e sobrenatural, quando Timóteo, com olhos firmes e fé inabalável, percebeu que a maior prova da missão estava prestes a se manifestar. Ele olhou para Paulo. A salvação é uma espada e o Evangelho é a nossa armadura. Avancemos, pois o Senhor está conosco, disse Paulo. E assim, enquanto o confronto se aproximava, o jovem Timóteo sentiu que uma nova fase do plano soberano de Deus estava prestes a se revelar, desafiando suas convicções e preparando seu coração para o que estava por vir. O Senhor tinha um propósito mais profundo em meio ao tumulto e, nessa tensão, o caminho de Deus para a verdade estava prestes a ser lançado em larga escala. O futuro era desconhecido, mas a certeza do amor de Deus ressoava, enquanto tudo começava a intertwinar em um grande mistério de fé. Com a multidão reunida à porta, um frio percorreu a espinha de Timóteo. Ele assistiu enquanto os homens, com os rostos endurecidos pela raiva, se aproximavam da casa do guardião. As vozes se elevaram em gritos, clamando por justiça, exigindo que aqueles homens de Deus fossem silenciados. A determinação do grupo era inegável, e a ameaça parecia palpável. Que farão, Paulo? Perguntou Silas, enquanto a pressão crescia. Devemos nos retirar ou enfrentar esta oposição? Paulo, com a calma que desafiava a tempestade que se formava, respondeu: estamos aqui para proclamar o Evangelho, e isso não se deterá diante dos homens. Se Deus é por nós, quem poderá nos deter? O olhar de Paulo refletia não apenas coragem, mas também algo divino, um propósito que se movia nas entrelinhas do que parecia ser apenas um conflito humano. Timóteo sentiu um fogo ardente brotar dentro de si. Ele se lembrava da promessa de Jesus: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28:20. Nessa lembrança, uma certeza se firmou em seu coração. Nós somos os portadores da luz, e não podemos nos esconder na escuridão. Deixemos que o testemunho das nossas vidas seja a resposta, ele declarou. Os líderes, ignorando o fervor do jovem, ocuparam a entrada, e um deles, um homem mais velho, começou a gritar palavras de condenação. Vocês, que trouxeram confusão à nossa cidade, falam em nome de um Deus desconhecido. Vocês devem ser banidos. Com cada acusação, a multidão se agitou, mas Timóteo permaneceu firme em seu propósito. Ele olhou para o grupo e ergueu a voz: por que temeríamos as palavras de homens que podem matar o corpo, mas não a alma? Pois sabemos que nosso Deus vive, e a sua verdade não será abafada. Nesse exato momento, uma nuvem sobre a cidade rompeu.
Um trovão distante ecoou pelos céus, e relâmpagos cortaram o horizonte. O som parecia um aviso do alto, uma chamada para que aqueles que estavam prontos para ouvir parassem e prestassem atenção. O silêncio se abateu sobre a praça por um breve momento, e as palavras de Timóteo reverberaram nos corações murmúrios entre a multidão inquieta. Não olhemos para o que os homens podem fazer conosco, mas para aquilo que o Senhor está prestes a realizar entre nós. Como se em resposta ao fervor da sua declaração, um vento suave soprou, trazendo um perfume de flores do campo, um sinal de esperança renovada. Foi então que Paulo, percebendo a mudança na atmosfera, assumiu a dianteira. Ele levantou suas mãos, cheio do Espírito Santo, começou a orar em voz alta. Se as palavras de condenação buscavam cortar a essência do que eles pregavam, Paulo clamou a Deus, invocando o poder do Espírito a envolver aquela situação. Ó Senhor, faz com que aqueles que ainda vivem nas trevas vejam a luz. Enquanto orava, os que estavam à sua volta começaram a se mover, tocados por um poder que transcendeu as circunstâncias. As palavras flutuantes de Paulo se tornaram um chamado de esperança, e uma parte da multidão começou a se afastar, confrontada pela presença de Deus que parecia saturar aquele espaço. Mas os líderes, em fúria, não se deixavam intimidar. Um exemplo deve ser feito. Capturem-nos, levem-nos! Gritaram alguns, enquanto as vozes clamavam por punição. Mas Timóteo, em um momento sublime de discernimento, olhou para Paulo. Está escrito, não se pode servir a dois senhores, Mateus 6:24. Estamos aqui para servir ao Senhor e não seremos movidos por medo. Tais palavras de fé e destemor ergueram os espíritos de muitos que estavam presentes. E assim, enquanto a tensão ultimamente se intensificava, um deles entre a multidão exclamou, pois eu creio. Ele é o verdadeiro Deus. Um a um, vários começaram a declarar sua crença, e o Espírito Santo começou a se mover como nunca antes. O que se desenrolava ali era mais do que um conflito entre homens, era um embate cósmico entre luz e trevas. E, no centro daquele caos, estava a revelação do plano soberano de Deus para transformar vidas e corações, revelando em poder a verdade escondida em Cristo. A dúvida se transformou em fé, enquanto a cidade se preparava para ser impactada por um mover poderoso que não poderia ser contido. E ao olhar para os rostos dos que se reuniam ao seu redor, Timóteo compreendeu que estavam no limiar de um grande testemunho. Preparem-se, sussurrou Paulo, sua voz baixa, mas profunda. O verdadeiro milagre do Senhor está prestes a ser mostrado, e a revelação de seu plano soberano está prestes a abalar os fundamentos deste lugar. Enquanto os clamores da multidão se misturavam ao som do trovão distante, uma luz intensa começou a brilhar em meio à escuridão que cercava o confronto. O coração de Timóteo pulsava em um ritmo frenético, pulsando com o poder do Espírito. Não era apenas um momento de conflito entre a verdade e a mentira, era um estágio de alvorada espiritual. As vozes de fé que surgiam entre os presentes não eram mais isoladas, mas reverberavam como um eco de esperança. Pois o que é impossível para os homens é possível para Deus. Lucas 18:27, lembrou-se Timóteo. Ele sentiu-se tomado por uma ousadia que mal conhecia antes, sua própria feiura da dúvida transformada em um testemunho ardente pela verdade de Cristo. Deus não nos chamou para recuar, mas para avançar em seu nome. Proclamou Paulo, e cada palavra parecia magnetizar a atenção dos presentes. O mesmo poder que sustentava os justos começava a operar em muitos corações, e uma onda de liberdade e luz se espalhou, como uma corrente viva injetando esperança nas veias da cidade. Os anciãos, surpresos com a mudança no clima espiritual, trocaram olhares nervosos. O líder mais velho, aquele que tinha clamado por silêncio, sentiu o pânico subir em sua garganta. — Que está acontecendo? Questionou ele, a voz agora trêmula. A presença desse Deus desconhecido nos assombra. Nesse instante, uma mulher do meio da multidão ergueu a mão com um olhar determinado. É o Deus que é amor, que cura e liberta. Ele é o único que pode transformar corações e restaurar o perdido. Sua ousadia foi um divisor de águas, outros começaram a se unir a ela, levantando as vozes em adoração. O som dos cânticos cresceu como um rugido suave, e pessoas começaram a se ajoelhar, buscando a face de Deus. Os líderes,
agora perdidos em seu medo e confusão, tentaram levantar a voz mais uma vez, mas as palavras se tornaram sombras diante da glória que descia. O sol parecia brilhar mais intensamente, embora estivesse nublado, e lágrimas de alegria escorriam pelo rosto dos que finalmente haviam encontrado a paz. Senhor, derrama teu poder sobre nós! Bradou Silas, enquanto ajoelhava-se ao lado de Paulo e Timóteo, e um coro de amém ressoou pelos lábios de muitas almas tocadas. Timóteo quase não pôde acreditar no que via, aqueles que antes buscavam a condenação agora ansiavam pela salvação, e um espírito de arrependimento envolvia a cidade. A respiração do jovem missionário estava suspensa à medida que observava a transformação. Ele vislumbrou o cumprimento de uma promessa, e todos quantos invocarem o nome do Senhor serão salvos. Atos 2:21. Era como se a profecia estivesse se desdobrando diante de seus olhos. A caminho de testemunhar um mover sobrenatural, os 3 homens de Deus perceberam que a multidão, agora dilacerada entre a fé e a indignação, estava em um precipício de decisão. Nesse momento de tensão, a voz de Paulo se elevou mais uma vez, imbuída de autoridade. Neste dia, escolham a quem irão servir. Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se é Baal, então sigam-no. 1 Reis 18:21. Essas palavras penetram profundamente nos corações, e o silêncio que se seguiu era quase sagrado, enquanto uma escolha estava para ser feita. Timóteo sentiu que a atmosfera estava carregada de suspense, pois sabia que um milagre estava prestes a se desenrolar. Mas, do meio da multidão, um ponto de resistência ainda permanecia e um grupo de líderes, endurecidos em seus corações, começou a planejar sua retribuição. Não deixaremos que isso continue. Sussurraram entre si, em meio às sombras da incerteza. O coração de Timóteo disparou ao notar que o plano soberano de Deus não estava ainda completamente revelado. Que caminho o Senhor traria à luz? Qual seria a resposta de seu povo diante do poder do Altíssimo? Em instantes, a tensão estava alta, e a pergunta no ar era mais do que retórica, ressoando com uma verdade divina: está o fim próximo, ou um novo começo prestes a se manifestar? Enquanto isso, a tempestade na cidade parecia aninhada não apenas nas nuvens, mas também nas imensas possibilidades que o céu estava prestes a abrir. E assim, com os olhares enérgicos ofuscados pela luz que se ergueu em meio às trevas, antecipando profundas transformações, a cena se preparava para um desdobramento que estava além da compreensão humana, ecoando em um mistério sagrado que o Senhor Ele mesmo havia planejado. Assim que o último eco da voz de Paulo se dissipou, um silêncio reverente se instalou. Todos ali estavam presos em um estado de expectativa, como se o próprio céu estivesse segurando a respiração. Timóteo, apanhado pela presença do Espírito Santo, sentia seu coração pulsar em uníssono com os que o rodeavam, e uma consciência palpável da soberania de Deus envolvia o ambiente. O jovem missionário podia ver as lacunas nos rostos de alguns líderes, a fúria se misturava à confusão. Eles tinham consciência de que o que estava acontecendo era um ato do Altíssimo. Em meio a esse tumulto, Silas novamente se levantou, decidido. Que sirva de testemunho. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó é conosco. A porta da graça está aberta, e todos que a atravessarem serão renovados. As palavras inflamavam a multidão, como chamas de uma fogueira acesa em uma noite escura. Enquanto o fervor se propunha a elevar os ânimos, os líderes influentes começaram a se afastar. Com olhares carregados de raiva, sussurravam em cantos escuros, orquestrando um plano cuja descrição era mais do que apenas maldade, era uma tentativa desesperada de silenciar a verdade que havia sido proclamada. Um deles, um sacerdote do templo, um homem de influência que tinha dominado a cidade por anos, ergueu a voz, interrompendo o fervor. Este não é o tempo para idolatrar a um Deus que desconhecemos. Tirem-nos esse homem e suas palavras de fé. Precisamos restaurar a ordem. Porém, no coração da multidão, pessoas começaram a se levantar em defesa da mensagem de Paulo. Os cativos poderiam ser libertos. O Senhor é nosso refúgio e fortaleza. Clamou uma voz feminina, enquanto um grito de esperança e determinação ecoava. As palavras de fé estavam profundas na alma do povo, e Timóteo se viu constantemente diante de uma escolha. Ele sabia que não podia ficar inerte,
o poder de Deus estava disponível, pronto para se manifestar. Paul, percebendo a gravidade da situação, fitou seus amigos com um olhar que misturava coragem e vulnerabilidade. Estamos em uma encruzilhada. Nossas decisões hoje ecoarão pela eternidade. Ele então se voltou para a multidão, e com um gesto firme, pediu silêncio. O fogo do Espírito Santo está neste lugar, e é através da oração e da unidade que veremos a transformação. Clamemos ao Senhor. Com aquelas palavras, a atmosfera fervilhou com um novo fervor. Timóteo, Silas e os demais enviaram suas súplicas ao céu. A oração subia como um incenso diante do Senhor. Liberta tuas pessoas, ó Deus. Conduza-nos em verdade e luz. Gritavam juntos, um clamor que retumbava nas paredes do céu. Os líderes, agora cercados por um tumulto de vozes e fé, começaram a perceber que estavam perdendo o controle. A multidão estava se levantando com um propósito renovado. No entanto, um dos sacerdotes, mergulhado em um orgulho teimoso, decidiu que a aliança deles com as trevas não poderia ser quebrada sem luta. Ele lançaria sua última carta, mesmo que isso significasse se colocar em oposição ao próprio Deus. A batalha espiritual estava prestes a se intensificar. Assim, enquanto o céu se tornava cada vez mais opaco, Timóteo sentiu um chamado profundo em seu espírito. O Senhor não só estava prestes a liberar seu poder sobre o povo, mas também estava preparando um sinal visível que marcaria um novo tempo. O que se desenrolaria poderia muito bem levar à manifestação da glória de Deus de maneiras que ninguém poderia antecipar. Com um sentido de urgência crescente, já fora de seu controle, um suave sussurro divino ecoou na mente de Timóteo, revelando um vislumbre do plano soberano do Senhor. Portanto, nesse contexto de fé e luta, com eletricidade espiritual pairando na atmosfera, as palavras de Timóteo se tornaram uma promessa, um convite ao que estava por vir. Não apenas os que são salvos clamarão, mas todo o povo verá o que é bom e perfeito. Preparem-se, o tempo de um novo despertar está à porta. E assim, uma nova luz começou a brilhar no horizonte, anunciando não apenas um teste, mas a iminente vinda da justiça de Deus, que estava prestes a ser revelada. A tempestade, antes uma sombra de confusão, se tornava um caminho para o sobrenatural, aguardando a manifestação do imenso poder do Criador a qualquer momento. À medida que o fervor das orações aumentava, um tremor de expectativa permeava o ar, como se o próprio globo da terra estivesse reagindo ao clamor dos fiéis. Timóteo, com seu coração em chamas, levantou suas mãos aos céus, sentindo a incredulidade e a fé entrelaçadas em seu ser. O próprio Espírito mostrava a ele que altares estavam sendo preparados e muros que antes estavam arruinados se levantariam novamente. Senhor, faze-nos instrumentos da tua paz. Clamou ele, na expectativa de algo que superaria sua compreensão humana. A multidão respondia em uníssono, e cada voz tornava-se uma onda de adoração, remexendo as profundezas do celeste. Mas, enquanto a emoção brotava, um eco de ódio irrompeu da boca do sacerdote, a figura central que tentava se colocar como um bastião da tradição. Cale-se, Timóteo. Não pode um aprendiz erguer-se contra os pilares da nossa fé. Lançou ele, como se o poder das palavras pudesse sufocar a verdade. Mas Timóteo, imbuído pela força do Espírito, não hesitou. Cuidado, sacerdote! O Senhor não olha como o homem olha. Ele vê o coração, e o que está acontecendo aqui hoje é seu desígnio soberano. As palavras de Timóteo, pungentes como uma flecha, atingiram o centro da amargura do líder, que se tornou mais furioso. Silas, percebendo a imensidão da divisão, tomou a frente, tentando apaciguar o ânimo crescente da multidão que se aquecia. Irmãos, não permitamos que o ódio divida o que a fé une. Estamos aqui para proclamar a vitória de Cristo sobre as trevas. Um milagre está ao nosso alcance. O sacerdote, em resposta, exigiu que as autoridades locais fossem convocadas para deter Paulo e seus companheiros. As leis do nosso povo devem ser respeitadas, ou a nossa cidade cairá em desgraça. Bradou, como se temesse a perda do controle que tivera por tanto tempo. Enquanto isso, os corações do povo palpitavam com a certeza de um mover sobrenatural. Assim que a multidão começou a se dispersar,
Com murmúrios de incerteza e esperança entrelaçados, um silêncio ensurdecedor caiu como se uma forte onda tivesse atingido a costa. E então, algo extraordinário aconteceu. Lá no céu, nuvens escuras se juntaram, e um raio de luz resplandeceu, descendo como se o próprio trono de Deus estivesse planejando sua visita. A atmosfera foi eletrificada, e uma voz, tão suave quanto um sussurro, como a brisa que toca as árvores, fez-se ouvir: estou aqui, e meu plano não falhará. Os olhos da multidão se levantaram, e muitos caíram de joelhos, e ali, naquela fração de segundo, a tensão se transformou em uma expectativa divina. Os líderes, agora, apenas inexpressivos, pareciam atordoados, incapazes de conter a força do evento que se desenrolava. Timóteo, com lágrimas de alegria escorrendo por seu rosto, olhou para seus irmãos com um espírito renovado. Este é o tempo, povo de Deus. Preparem-se para o que está por vir. E aqueles que exercem autoridade tremam, pois o Senhor dos Exércitos já se levanta para estabelecer a sua justiça. Naquele instante, uma onda unificadora de oração irrompeu, derramando os corações como um rio caudaloso. A fé dos que estavam ali emergiu como um testemunho poderoso que ressoava não só nas paredes da cidade, mas nos próprios céus. O sacerdote, apesar de sua indignação, começou a ver um vislumbre da verdade. Seu coração, por muitos anos endurecido, começava a agonizar sob a luz da revelação. As perguntas começaram a assolar também a sua mente: e se a verdade realmente está aqui? Acima de tudo, a vinda de um novo dia estava se firmando. Um novo despertar, como um amanhecer brilhante que dissipa as sombras da noite, aproximava-se. Deus estava prestes a revelar sua glória não apenas para os que creram, mas para todos os que estavam prestes a testemunhar a transformação divina. E assim, a multidão aguardava um embate de fé, enquanto um desfecho sagrado começava a se desenhar, revelando que, ao se aproximar de Deus, suas vidas se tornavam capítulos de um plano que sempre estivera em andamento. Fiquem atentos, pois a mão do Senhor está pronta para agir de forma que seus corações nem conseguem imaginar. O que está por vir é apenas o começo do que o Altíssimo tem reservado. Concluiu Timóteo com uma fervorosa expectativa nos olhos, deixando uma pergunta pairando no ar. Qual seria o próximo passo do Senhor em meio àquelas sombras? Enquanto a multidão mergulhava em fervorosa oração, o sacerdote, em meio à confusão de sentimentos, girou-se em direção às autoridades locais que chegavam, trazendo consigo a serpenteira voz de um mundo que se opunha à verdade. Estes homens perturbam a paz e pervertem as tradições dos nossos pais, exclamou ele, com um olhar aceso de indignação. As autoridades, inicialmente atentas ao sacerdote, começaram a notar a atmosfera densa de espiritualidade que envolvia o povo e os olhares ansiosos que se erguiam ao céu. Uma dúvida sutil pairava sobre eles, enquanto seus corações pesavam entre o medo do desconhecido e a esperança de algo maior que eles próprios. Quem são estes que despertam tal agitação? Murmuravam entre si. Timóteo, percebendo a tensão crescente, ergueu-se novamente, sua voz agora como um clarim que ecoava: povo amado, não temais. Em Isaías 43:1, diz o Senhor: não temas, porque eu te reme, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Ele já havia feito uma aliança com sua criação. Hoje, ele está aqui entre nós, pedindo que renunciemos aos ídolos que nos aprisionam. As palavras de Timóteo penetraram nos corações da multidão e, como um sopro de vida, muitos começaram a se levantar. A fé que antes parecia frágil agora pulsava com nova força. Havia um movimento de almas, espontâneo e fervoroso, como um rio que flui após a chuva. O sacerdote, assim como as autoridades, observava com perplexidade, os olhos arregalados, enquanto a luz começava a penetrar em sua escuridão interior. Ele nunca havia testemunhado algo assim. O peso da tradição, que um dia acreditou ser seu bastião, agora se tornava um fardo insuportável. Com um gesto tímido, ele levantou a mão, tentando restaurar a ordem, mas suas palavras mal saíram. Silêncio! Gritou ele, mas sua voz soava fraca no meio do clamor. Nesse momento, de entre a multidão, um homem se adiantou. Com uma expressão de determinação e calidez, ele exclamou: quem é este que clama? É o próprio Senhor que nos convoca para a liberdade.
Não podemos deixar que o medo impeça o nosso encontro com o Autor da vida. O Espírito Santo, descendendo como uma pomba em um ambiente já aquecido pela presença divina, abençoou aquele momento com milagres. Curados de enfermidades, vidas transformadas e corações renovados começaram a ser visíveis. A multidão se tornava uma voz única, ressonando a verdade que sempre estivera oculta, e o sacerdote sentiu o chão ceder sob seus pés. Senhor, perdão! Clamou ele, ao ver a luz brilhar em seus próprios olhos pela primeira vez. Eu caí nos meus próprios ídolos e me afastei da verdade. O que faço para ser salvo? Timóteo, percebendo a mudança em seu coração, respondeu com a sabedoria do Espírito: confesse a verdade em sua boca e creia em seu coração. Como nos diz em Romanos 10:9, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. A explosão de pureza na fé dos presentes tinha um peso inegável. E assim, naquele lugar, o sacerdote, os governantes e o povo estarão prestes a testemunhar que o plano de Deus envolve não apenas a redenção de cada alma, mas a transformação de comunidades inteiras. Então, surge uma nova nuvem escuras ao longe, não de juízo, mas a sombra de uma missão maior que se aproximava. Ao longe, os estrondos do céu se tornavam mais intensos, enquanto a pergunta sobre o que aconteceria a seguir enchia os corações de todos. Deus está prestes a revelar sua vontade de uma maneira que jamais poderíamos ter imaginado. E assim, a história progredia, cada evento mostrando a dança da graça divina, enquanto os destinos entrelaçados de muitos estavam prestes a mudar para sempre. O que mais Deus preparava sob o véu de seu mistério? Enquanto a expectativa pairava sobre a multidão fervorosa, o céu parecia estar em sintonia com o clamor dos que ali se reuniam. Timóteo, agora mais confiante do que nunca, sentia a energia do Espírito Santo pulsando em seu ser. As palavras do sacerdote, antes cheias de condenação, agora ressoavam com um eco de arrependimento, e isso mesmo em meio à turbulência, começava a revelar um plano maior, um mover divino que mudaria para sempre o destino de Listra. Quero ser salvo, Senhor! Exclamou o sacerdote, sua voz carregada de emoção. A multidão se silenciou, como se o próprio céu tivesse feito uma pausa para escutar. As vozes que antes clamavam por punição agora se transformavam em murmúrios de esperança. Timóteo avançou para o sacerdote, agora tão próximo que poderia tocar seu coração quebrantado. Se tens fé, Deus é fiel para perdoar suas transgressões, disse ele, com um fervor que refletia a luz que acabará de despertar nos corações ao seu redor. A transformação do sacerdote era um testemunho vibrante da graça que se manifestava sob a sombra de Deus. As autoridades locais, que chegaram inicialmente para restabelecer ordem, agora se viam diante de uma cena que desafiava suas convicções. Um milagre havia ocorrido sob seus olhos, e a convicção do Espírito estava começando a minar o poder que eles tinham tentado manter. Precisamos pensar com clareza, disse um dos líderes, enquanto sentia a pressão do povo se intensificando. Essa agitação não pode acabar em caos. Se não tomarmos uma atitude, teremos uma revolução em nossas mãos. A apreensão era palpável, mas eles estavam diante de algo que não podiam controlar. Com a mão dos justos sobre os ombros duros da tradição, Paulo levantou-se novamente. Se Deus está conosco, quem poderá nos deter? Proclamou. A multidão, incendiada pelas palavras de Paulo, respondeu com gritos de louvor, e as vozes se uniram como um potente rugido, reverberando em cada calçadão e esquina da cidade. Timóteo, tomado pela coragem que havia surgido em meio à batalha espiritual, olhou ao redor. Ele viu não apenas amigos e aliados, mas um povo cansado, deprimido pela opressão dos líderes, agora despertando para uma nova realidade. Com o olho firme na transcendência de Deus, ele sentiu que o tempo para agir era agora. Se somos seus filhos, como podemos ficar calados? É hora de proclamarmos a verdade que nos libertou. O jovem exclamou, sua voz cortando o ar como uma espada. O povo parecia estar em um estado de união, e um novo fervor surgiu entre eles. Mas a resposta dos líderes não tardou. Um dos oficiais, vendo que seu poder estava se esvaindo, gritou, se vocês não se calarem, serão levados ao julgamento por atentar contra a paz e a moralidade desta cidade.
Nesse momento crucial, as palavras de Paulo ecoaram em sua mente. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as potestades, contra os príncipes deste mundo, contra as forças espirituais da maldade. Timóteo percebeu que a batalha que estavam enfrentando era muito maior do que uma mera disputa de vozes e oposições. Lágrimas de compaixão brotavam de seu coração. Esperem! Gritou ele, buscando a atenção de todos. Nosso Deus é um Deus de misericórdia. O mesmo poder que resgatou o sacerdote pode salvar a cidade inteira. Estamos aqui para proclamar a verdade, e essa verdade é o amor que Deus nos ofereceu. O ar estava espesso de tensão, mas à medida que as palavras de Timóteo ressoavam, o peso da verdade começava a quebrar as cadeias que prenderam as almas por tanto tempo. Aos poucos, um murmúrio de aprovação começou a emergir entre a multidão. Sentindo que o tempo estava se esgotando, o sacerdote se levantou de frente para as autoridades, com um olhar de determinação, disse: não podemos mais nos calar. O que vi e ouviu aqui é a verdade, e essa verdade tem o poder de libertar. O sentimento de coragem entre o povo estava crescendo e a cidade começava a ser invadida por um renascimento espiritual. Enquanto a luta pela verdade se intensificava, um novo e profundo mistério se desdobrava. Timóteo compreendeu que o plano soberano de Deus não era apenas edificar uma igreja, mas também transformar uma cidade inteira pela sua fiel intercessão e proclamada verdade. Ele sentiu que a batalha espiritual estava se intensificando, uma tempestade perfeita de liberdade e opressão, e as vozes da cidade agora clamavam por mudança. A luz do entendimento iluminava os rostos dos presentes, e em cada coração, a resposta se tornava mais clara. O questionamento pairava no ar, e a cidade de Listra aguardava em fé e expectativa. Que transformação Deus tinha preparado para eles, nas sombras de suas dúvidas, entre o amor e a luta pelo que é certo. Agora, enquanto o sol despontava sobre a cidade, a promessa de Deus se aproximava na forma de um novo despertar, um novo começo, esperando ser revelado. A maior transformação ainda estava para vir, e a multidão estava convidada a fazer parte disso que mais Deus estava prestes a fazer em meio a um povo que estava pronto para responder ao chamado do Altíssimo.